Em junho deste ano, um médico atropelou uma família inteira, ou se envolveu num acidente. Já já a gente mostra esse caso aqui no programa, tá? Mas antes, o Conselho Federal de Medicina está estudando a proposta de implantar o exame para avaliar estudantes. O tema está gerando polêmica, porque caso reprove, o aluno de medicina terá que repetir passo do seu curso. Me dá detalhe, por favor. O Conselho Federal de Medicina está estudando a possibilidade de implantar um exame seriado para avaliar os estudantes de graduação. A iniciativa surgiu após o último exame aplicado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, que reprovou mais de 60% dos estudantes que estavam saindo das instituições de ensino superior. O exame deve ser aplicado no 2º, 4º e 6º ano do curso de medicina e seria dividido em uma prova teórica e outra prática, que avaliariam não só o estudante, como a instituição de ensino, dando uma maior responsabilidade para esta última. Mas a polêmica está relacionada à consequência de uma possível reprovação. Nesse caso, o estudante deverá voltar para a faculdade sem custo algum para cursar os períodos comprometidos. Tá aí, vamos receber então o doutor Fernando Corrêa Lima para a gente saber. Boa tarde, doutor Fernando. Qual é o pensamento do Conselho Regional? Os Conselhos Regionais de Medicina têm já há algum tempo já têm imaginado numa rigidez maior na hora de trazer esse aluno, esse novo profissional para o mercado, não é isso, doutor? Boa tarde. É claro, há uma apreensão grande, não só do Conselho Federal, mas dos Conselhos Regionais, sobre a formação do egresso. E nós temos aí que, no caso, realmente não há uma terminalidade. Não havendo essa terminalidade, o egresso do curso de medicina, ele tem que entrar numa residência médica para concluir a sua formação. Pois não. Só que não existe, talvez nem 50% de vagas para esses egressos. Portanto, esses indivíduos não concluem a sua formação. O que o governo quis fazer agora? Colocar esses estudantes fora das zonas urbanas, jogando lá para Amazonas, para Tocantins e para Goiás, etc., pontos remotos, muitas vezes sem preceptores, para que eles ganhassem ponto nas residências e assim eles pudessem colocar médicos no interior. Aí você pode pensar, então nós teríamos então 2 tipos de médicos. Um médico aqui em Teresina, ele vai no meu consultório, ar-condicionado, eu atendo, tem os exames, tem tudo. E outro médico, classe B, no interior, que vai atender sem nenhum recurso. Então, na realidade, é fato de que a cada dia mais os egressos da medicina estão saindo da faculdade e sem condições de exercer a medicina. Isso é um fato e, portanto, nós temos que atuar em cima desse fato. E atuar significa dizer, examinar esse paciente seriadamente, não quer dizer que se fosse uma prova, como no caso a prova da OAB, que é uma prova única, que não mediria. Não dava para medir. Claro. Então seria uma prova no 2º ano, prova teórica e prática, no 4º ano e no 6º ano. Então aí esse estudante, se ele não fosse aprovado, a responsabilidade seria da instituição que não aprovou aquele estudante. E, portanto, seria responsável por voltar aquele estudante para as disciplinas em que ele não foi aprovado, para que ele pudesse realmente repetir aquelas disciplinas. Nós teríamos aqui um exame, ou seja, uma espécie de Enem para os cursos de medicina, em 2 ou 3 fases. Isso. E aí, na primeira fase, o cidadão não passou, está lá no 2º ano de medicina, é feito o exame e ele não conseguiu a aprovação, ele vai ter que repetir aquilo que ele já fez, porque ele não está preparado para ultrapassar aquela faixa etária. Seria isso, né? Isso. Principalmente porque, Silas, isso é importante. Você está avaliando não só o aluno. Claro. Você está avaliando particularmente e principalmente também. A instituição. É verdade. Tá? Esse é que é o problema. O grande problema também, hoje nós temos com a necessidade de se lançar profissionais no mercado de trabalho, muitas faculdades privadas, né? E a gente, às vezes, o intuito dessas empresas, às vezes, é apenas empresarial, não há um compromisso educacional. Você tem razão. Isso não significa claro. que seja absolutamente todas. Não. Eu acho até que é uma minoria. Que algumas têm alto gabarito.
Agora, o grande problema é que uma boa parte delas não tem locais para que o indivíduo possa fazer o seu estágio e, portanto, adquirir competência para trabalhar fora da escola. Né? Agora, aí você pensa, como nós pensamos, os conselhos, ora, se em Teresina nós não temos uma competência para formar egressos, né, com competência suficiente para atender a necessidade real da população, como é que nós queremos colocar polos de formação de médicos em outros municípios? Se nós não temos condições aqui em Teresina, vamos ter onde? O senhor, então, é contrário, por exemplo, à descentralização do curso de medicina para cidades como Picos, Floriano e Parnaíba, como está se programando agora na Universidade Federal? Absolutamente não. Quer dizer, eu sou contrário agora, mas se você der condições estruturais e particularmente condições humanas, professores, você não tem professores, não tem no Piauí, não tem em Teresina, e também não tem em Parnaíba nem em Picos. Claro. Então, se você der condições de estrutura física em que ele tenha as condições de estudar, tenha doente para examinar, tenha um hospital de gabarito onde ele possa trabalhar e tenha principalmente residência, que é fundamental, indispensável, e o MEC exige, ninguém é contra, tá certo? Embora se saiba que curso de medicina não localiza estudantes. O que localiza é a residência. Eu entendo. Entendeu? Mas eles precisam de um conhecimento bem melhor. Eles claro. precisam estar melhor preparado. Mas há uma resistência hoje, tanto das faculdades como de parte do alunado a essa modalidade, né? Há uma resistência a se implantar essa modalidade. Sobre a modalidade desses exames fracionados durante o curso. Por incrível que pareça, não há? Não há. Quer dizer, eu tinha a ideia que como você tem, de que havia isso. Mas eu vi um levantamento em que cerca de 60% a 70% dos alunos são favoráveis a que exista isso. Que exista isso, então é uma maravilha, né? Então Embora, veja bem, nesse exame do CREMES foram reprovados 60%, mais de 60% dos alunos. O telespectador já está participando aqui, diz que os cursos de medicina têm sido vítimas de muitas fraudes, como quadrilhas que foram desbaratadas recentemente pela polícia. Qual é a visão do CRM nisso também? As pessoas fraudam, né? Esse problema não é do CRM. Não entra com o CRM. Porque realmente o CRM pega mais o aspecto médico. Isso. Não são médicos ainda. Isso é um problema basicamente policial, da Polícia Federal. Olha, o cidadão diz que tem médico vindo de outros estados que não são ainda, não são nem diplomados, e conseguem liminares para trabalhar. Diz que em São Raimundo Nonato tem 2 médicos nessas condições. O Conselho tem conhecimento disso? O Conselho não tem conhecimento desses aí. Já tivemos conhecimento e a nossa obrigação, nós fazemos, que é denunciar imediatamente e junto com eles ir a São Raimundo e buscar esses indivíduos charlatões que estão lá fazendo com que médico. Então nós já corremos atrás de 2 e correremos atrás de vários. Mas como é que se funciona fazem aí? passar. Como é que funciona isso? Você conseguiu uma liminar, doutor? Não. A liminar, são falsos médicos. Eu acho que ele confundiu. O que está acontecendo é o seguinte, é que está havendo uma defasagem entre a formação do estudante nas escolas, escolas particulares e o diploma, que é feito que é dado por uma instituição superior a nível público. Certo. Então está havendo uma defasagem. E o Conselho só dá o diploma, só dá o registro a quem tem o diploma. Se você chegar lá com um certificado, você não ganha diploma. Entretanto, o que acontece? Eles entram na justiça e o juiz dá uma liminar para que o Conselho registre. Entendi. E ordem de juiz. Ordem judicial a gente pode até contestá-la, mas tem que cumpri-la no momento, né? Tem que obedecê-la, né? Em Teresina é porque tem faculdade demais e não tem onde fazer estágio. Aqui em Parnaíba, doutor Fernando, tem 5 hospitais grandes, quase todos com especialistas. O senhor precisa conhecer isso, porque senão a gente fica pensando que há um
uma opinião contrária ao curso de medicina na Parnaíba. Não, eu conheço Parnaíba, conheço os colegas de Parnaíba, colegas altamente capacitados, gabaritados, tá certo? Tem condições de dar aula em qualquer curso. O que acontece é que os hospitais não têm a estrutura suficiente para oferecer o curso necessário a esses estudantes. Não tem. Pode examinar, nós vamos examinar novamente para mostrar, com fotografias, mostrar realmente, caracterizar que não há condições de formação desses estudantes. Porque se houvesse, por que você seria contra? Nós queremos é que tenha mais médico para atender mais gente, embora não exista demanda. Nós temos um número de médicos suficiente. O que nós não temos é uma distribuição. Nós temos uma centralização exagerada. Está faltando uma carreira de estado do médico para que possa colocar o médico no interior. Assim como colocar o juiz, defensor público, etc. Doutor Fernando, o CRM precisa também punir os já experientes médicos que respondem processo no Conselho, que não são punidos. Não é se preocupar apenas com os novos que estão ocupando o mercado de trabalho. Veja bem, eu acho que há um erro aí, porque a maioria dos processos, todos os processos que existem no Conselho, são processos que correm de maneira sigilosa. Então a pessoa não sabe o que está vendo no processo. Claro. E no fim, quando eles são punidos, você vai saber aquele que foi punido com a letra C. Por quê? Porque vai aparecer no jornal. Claro. Na letra D, ele vai ser suspenso por 30 dias. Vai aparecer lá no jornal. E aquele que vai ser cassado no seu registro também vai aparecer. Agora, aquele que vai receber uma advertência por escrito ou então verbal, não vai aparecer. E a grande maioria, Silas, são esses que recebem a advertência. Portanto, não aparece para o leitor, o ouvinte, etc. Quer dizer, não chega a público, aí se imagina que não há punição. Que não há punição. É muito preocupante essas fraudes feitas para que profissionais adentrem as faculdades. Se ele não conseguiram nem no ensino médio uma boa formação, imaginem quando estiverem no mercado de trabalho. Isso é tão verdade que há algum tempo atrás, talvez uns 15 a 20 anos, houve o reitor da Universidade Federal do Piauí, acabou com uma série de cursos. E há uma obrigação do MEC em que, você acabando os cursos, esses estudantes escolhem os cursos que quisessem, ou que queriam. Então, o que aconteceu? A grande maioria escolheu o quê? Medicina, engenharia. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que cursava bovinocultura. E hoje é médico. Existem exceções, mas a grande maioria ainda hoje cursa. Não conseguiu sair, né? Não conseguiu sair. São chamados pelos próprios colegas de dinossauros. Quer dizer, há esta situação. O senhor acredita que nós podemos, com essa decisão, estar com profissionais mais qualificados no mercado, a partir da implantação desses exames? Acho que sim. Acho que sim, e não tenho dúvida. Pelo contrário, não tenho dúvida. Porque você vai ter um exame seriado no 2º, 4º e 6º anos, que vai realmente demonstrar que realmente aquele egresso foi formado em condições necessárias, suficientes e indispensáveis para que ele possa exercer a medicina com dignidade. O pessoal de Parnaíba está nos assistindo. Muito obrigado pela audiência. O senhor não conhece os hospitais de Parnaíba, tem equipamentos de estrutura. O EDA, por exemplo, tem mais condição de que muitos hospitais aí de Teresina. Nós recebemos estagiários. Lá nós temos uma UTI adulta e outra neonatologia. Só isso já nos dá a capacidade de estarmos atendendo muitos alunos. Bom, nós vamos dizer quantos neonatologistas têm, quantos intensivistas eles têm, tá certo? Em relação ao número de alunos que vão cursar a medicina, vão ter que analisar tudo isso. Eu acredito que possa ter. Não estou contra a Parnaíba, pelo contrário, faço votos até de quem consigo. Agora, não se pode abrir um curso que vai prejudicar a sociedade.